para todos, eu sou o Crônio Marins e esse é o 13º vídeo da série Mentes Holísticas, o holismo de J.C. Smuts, ou melhor, Jan Christian Smuts. O Smuts ele criou a palavra holismo. Eu até tinha uma culpa intelectual, né, no sentido de não saber quem era o Smuts quando eu fui pesquisar sobre holismo, né, mas o que eu verifiquei é que poucas pessoas conhecem esse nome. Né? Na verdade, só o meu cardiologista, quando eu comentei sobre o Smuts, ele disse que conhecia e me explicou por que ele conhecia. O fato é que o Smuts ele criou a palavra holismo, né, vindo do grego holos, né, e ele colocou neste livro aqui, Holism and Evolution, de 1926. Né? Importei o livro na época, né, eu tinha pequenas passagens e fiquei encantado com o livro. Pois bem, o Smuts ele é um cientista, ele é um filósofo? Não. Smuts ele foi um grande político no sentido de importância, né? Não só na África do Sul, mas no mundo. Ele era muito respeitado. Ele, né, é uma figura de uma cultura fantástica. Ele tinha cartas, né, com Einstein. Você pode ver lá em Joanesburgo, né, no museu, né, que fica dentro de uma fazenda, que foi a residência dos Smuts. Você pode ver essas cartas, né, com várias celebridades políticas e científicas da época, inclusive Einstein, né? E efetivamente ele foi um advogado formado em Cambridge, um diplomata, né, um militar que participou das guerras mundiais, principalmente da Primeira Guerra Mundial. Né? Ele é um personagem polêmico dentro da África do Sul. Né? Nós temos toda aquela época de criação do país, na África do Sul, né, a relação com a Inglaterra como colônia e tudo mais, a relação com holandeses, alemães, porque ele era descendente, né, de holandeses e alemães. Nos interessa aqui a figura dele como o escritor desse livro sobre holismo e o criador da palavra, né, porque o livro é muito interessante e traz coisas, né, que eu vi serem repetidas depois na teoria sistêmica, na teoria da complexidade, por exemplo, do Edgar Morin, mas a gente observa no Smuts 20, 30, 50 anos antes as mesmas ideias, certo? E estas ideias se referem à necessidade, né, de se unir às ciências, né, porque as ciências do início do século XX tinham alcançado um status especial, mas eram, segundo ele, muito específicas, enquanto a realidade, né, compõe-se de todas elas juntas, de conceitos de todas elas juntas. Então você tem, por exemplo, a matéria, a vida e a mente, né, que são três conceitos importantes para entender o universo. Então a matéria estudada por física e química, né, a vida estudada por biologia, a mente estudada por psicologia, mas ele diz no ser humano, tá? Essas coisas estão juntas, então você precisa sintetizar, né, unir as ciências. E aí é que vem o holismo. Então, o holismo, para o Smuts, é algo universal, é uma característica do universo. O universo evolui holisticamente. Né? Nas palavras do próprio Smuts, que está aqui na página 98 desse livro, Holism and Evolution, nós temos: holismo é o termo aqui cunhado de holos, que é igual a totalidade, para designar este fator operativo fundamental direcionado à formação ou criação de totalidades no universo. É isso. Né? O holismo é um fator, é uma característica fundamental do universo, né? E está aí desde que o universo inicia. Pois bem, ele chega a esta conclusão e estabelece, né, o que eu vou chamar aqui de holismo ultra-ontológico, ou seja, não é que alguma coisa no universo é holística, o universo é holístico. Então, essa ideia realmente, eu não posso dizer ter prosperado, mas com certeza ela influenciou muita gente. Por exemplo,
eu tenho muita coisa sobre a psicologia da Gestalt, né, que é aquela psicologia que considera que nós entendemos as coisas partindo das totalidades, e houve um reconhecimento, há um reconhecimento da figura do Smuts, né, pelos psicólogos da Gestalt. Só para dar um exemplo de influências, né, de pessoas que foram estudar o holismo e encontraram na sua origem o trabalho do Smuts. Pois bem, se é um fator universal, como esse fator se manifesta ao longo da história do universo? Aí o Smuts ele coloca um esquema, né, que a gente pode resumir com 6 estágios, dizendo como isso acontece, como esse fator vai se concretizando na história do universo. Vamos a ele? Bem, nos estágios holísticos, temos o primeiro, que é o da matéria. Ele supõe que possa ter havido diferentes tipos de matéria que não temos nos dias atuais, mas que a partir do surgimento do átomo, esta primeira grande totalidade, toda a matéria é formada por átomos. O segundo estágio, nós temos a vida. Da mesma maneira, pode ter havido formas de vida que não chegaram até o presente, mas com o surgimento da célula, essa segunda totalidade, né, a partir daí, toda célula é proveniente de outra célula. E a vida, como nós sabemos, o nosso corpo, o corpo dos animais, dos vegetais, é constituído de células. Bem, o terceiro estágio é a mente. Ele diz que a mente é um sistema que começa de forma rudimentar, com uma centralização de algumas atividades, né, que compõe-se no que ele chama de atenção, isso nos seres primitivos. Essa mente ela vai evoluindo, mas ainda inconsciente nos animais. E só no quarto estágio, com o homem, é que nós alcançamos aí a mente consciente, e neste caso, a formação da personalidade. Para o Smuts, esta personalidade é o terceiro tipo de totalidade, e o último que ele aponta. A personalidade é formada por fatores inorgânicos, orgânicos e mentais. O quarto estágio é o estágio dos agrupamentos suprassociais. Os seres humanos, eles são seres sociais. Então, quer seja numa família, quer seja numa tribo, quer seja no Estado moderno, nós temos esses agrupamentos suprassociais, e outros tipos de instituições também. E, finalmente, atinge-se o sexto estágio, que é um estágio de ideias, um estágio que ele diz ser o dos valores ideais. E dá como exemplo de valores aqui a beleza, o bem, a justiça. São esses, então, os 6 estágios do Smuts. Então, vimos aqui, os 6 estágios, na história do universo, e como o fator holístico, ele interfere, ele molda esses 6 estágios. Tudo bem, o primeiro estágio, que é o estágio da matéria, o átomo de Smuts, por exemplo, não tem nêutron. O nêutron foi descoberto alguns anos depois. Quando ele fala da vida, ele se preocupa muito com a ideia de variação, mutação, que está já nas palavras de Darwin, mas ele diz que os intérpretes de Darwin se centram apenas na seleção natural. E a seleção natural é mecanicista. O que existe de novo em Darwin está exatamente na parte da variação causada pela mutação. Mas ele não tem o mínimo de noção como isso acontece. A estrutura do DNA foi descoberta mais de uma década depois, certo, do trabalho original dele sobre holismo. Interesso mais pelos últimos estágios, porque depois da personalidade humana, que é o quarto estágio por ele, nós chegamos aos agrupamentos suprassociais e ao reino dos valores eternos, vamos dizer assim. E nesse sentido, ele diz que não vai tratar desses últimos estágios, é uma pena, mas eu observo que no último estágio ele inverte uma ideia platônica. Platão ele dizia que nós não temos acesso à realidade, à verdade. Esta grande realidade está em um outro plano de existência
que ele chama de mundo das ideias ou mundo das formas, né? E nós só temos uma noção indireta do que existe nesse plano através das nossas memórias de vidas anteriores. Então, tudo aquilo que a gente está vendo, com que a gente convive aqui, é falso, né? O que existe é algo que antecede qualquer coisa, que é este mundo das ideias, das formas. Pois bem, para os Smuts é o contrário. Nós, homens, né, seres humanos, é que estamos produzindo, né, para um estágio final esse reino dos valores. É meio complicado falar sobre isso, porque, afinal de contas, né, o que é o belo, o que é o bem, o que é a justiça, a maneira de se falar de forma inequívoca do que seja isso? Bem, vamos discutir isso mais tarde numa crítica ao holismo de Smuts. Por enquanto, eu deixo para vocês essas características aqui, as ideias, né, fundamentais do Smuts. Eu tenho uma palestra que eu falei sobre o livro na época em que eu traduzi Holism and Evolution, e eu vou deixar para vocês uma apresentação em PowerPoint que dá um bom resumo do livro. Então eu recortei da palestra, né, as palavras aí, os slides, né, que se referiam ao livro do Smuts. Então dá mais de 50 slides, dá para ter uma boa noção do que é o livro dele, das ideias principais do livro. E quem quiser ter acesso, né, à tradução, eu vou deixar também o link para a tradução. É a única tradução que eu conheço em português, também não conheço em espanhol, só vi em alemão. Lá em Joanesburgo existe uma edição em alemão, além das edições em inglês. Hoje você consegue encontrar até em PDF na internet. Pois bem, no vídeo que vem estaremos criticando, né, essas ideias do holismo de Smuts, mas sempre reiterando contribuições fundamentais, né, para a ideia geral do que seja holismo e das potencialidades do holismo. Pena que é pouco conhecido, ele é conhecido então só em algumas áreas como psicologia da Gestalt, né, e algumas outras aí, e grandes teóricos da teoria de sistemas, da teoria de complexidade, aparentemente não consideraram, se por desconhecimento ou por opção, as ideias do Smuts, né, e essa obra Holism and Evolution, essa obra que inicia, né, com a utilização desse termo. Bem, voltamos então no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ajude a divulgar essa série, que eu acredito ser única no mundo, né? E é um prazer ter vocês aqui acompanhando, ou mesmo pela primeira vez. Grande abraço e até lá.